Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a morte, né? E sobre o poder de Deus em nossa vida. Antes de começar, eu gostaria de pedir, pause o vídeo agora. Vai lá, se inscreva no canal se você não se inscreveu. Se já se inscreveu, vai direto no curtir lá. Vai lá no joinha e clica lá. Curte o vídeo. Pare agora. Só depois disso você continua o vídeo, senão você vai esquecer. É para curtir. Por favor, é muito importante. Tá bom? Peço também que após o término do vídeo, vocês vão lá e compartilhem os vídeos, tá bom? É um grande trabalho missionário, precisa da cooperação de vocês para dar certo. Queridos irmãos, hoje nós estamos, é um sábado de feriado, que é o dia de finados, né? Dia dos Mortos, e é um dia em que muitas pessoas acreditam, né, e vão no cemitério, falam com seus mortos como se eles pudessem ouvir. Não pode, né? Mas a Bíblia prega que a gente pode ouvir os mortos, será? Hum? Quer dizer que eu posso ir ali no túmulo da minha cachorra, que eu tô vendo daqui, e conversar com ela? Ela vai me ouvir? Não, não vai, né? Tem gente que acredita que depois que o sol se põe, os mortos saem das suas tumbas, né, os espíritos, e, e ficam rodando por aí, que é a hora mais propensa de você ver espíritos, ver coisas, ver demônios. Nada disso é verdade, né? Nada disso abriga pressa, né? A Bíblia também nos ensina o poder da salvação, o poder da conversão. E a gente vai perceber um pouco desse poder de Deus na história de Nabucodonosor, né? Para quem não sabe, Nabucodonosor escreveu um capítulo de um livro da Bíblia, um capítulo do livro de Daniel, que foi escrito por Nabucodonosor, né? Neste capítulo, que é o capítulo 4, ele conta o que aconteceu com ele, né? Primeiro, que ele era um rei poderoso, né? E já começa louvando a Deus. E aí, ele fala que ele estava tranquilo no palácio dele e tudo mais, e ele teve um sonho. Uma árvore grande, quase até o céu, toda frutificada, cheia de frutos, um monte de animal selvagem, tudo ficava embaixo dela ali, se abrigando e tudo mais, pessoas. E aí o que acontece? É, surge um anjo de Deus e fala, derruba toda essa árvore, quebra ela, corta, arranca todos os frutos, todas as folhas, os galhos, só deixa o tronco e a raiz. Por quê? Parando aí pra gente entender. Para quem não está acostumado a mexer com sítio, com árvores, não entende isso direito. Mas eu vou explicar para vocês. Uma árvore, quando você, por exemplo, eu estou aqui do lado desse coqueiro, eu vou cortar ele, eu vou deixar um pedaço do tronco e a raiz. Eu matei o coqueiro? Não. Ele pode brotar novamente. Por quê? Porque enquanto a raiz estiver viva embaixo, ele pode brotar novamente. A maioria das árvores que você corta e deixa o tronco, ela começa a brotar de novo. Eu aqui, por exemplo, tenho várias árvores que eu olho, que eu vejo que elas foram cortadas e já estão brotando de novo. Tem árvore que já faz até uma árvorezinha já, a gente não vê e volta a cortar. Né? Ali mesmo, tá vendo um tronco, ó, cheio de galinhas saindo dele. Então a árvore não morreu, entendeu? E é exatamente assim que aconteceu com a primeira besta do Apocalipse, né? Trazendo um pouco do assunto do outro dia. A primeira besta, ela sofreu um golpe desse, né? Foi uma árvore, um golpe mortal. Você cortou a árvore no meio, você acabou com a árvore. Só que embaixo está viva. A mesma coisa aconteceu com a besta. Tentaram matar a besta. A besta morreu. Mas a raiz dela permaneceu viva e está brotando novamente, né? E quando vira a segunda besta, devorar o poder dessa primeira. Tá certo? Então é o mesmo significado. No caso do sonho de Nabucodonosor, aquela árvore deveria ficar só o tronco e a raiz. Por quê? Vamos entender a continuação para te compreender, né? E nisso, né, diz que ela teria que permanecer assim durante 7 anos até que ela brotasse novamente, né?
Nesses 7 anos, ela ia pastar. Ela ia ficar daquela maneira. Depois de 7 anos, ela ia brotar novamente. Nabucodonosor acordou desse sonho e ele fez o quê? Sabendo que Daniel já havia interpretado um sonho dele, foi o único que tinha conseguido, mesmo assim, ele chamou os sábios do reino antes de chamar Daniel, né? E nenhum conseguiu interpretar o sonho. E aí chama novamente Daniel, ou Beltesazar, e Daniel, então, quando ele ouve o relato do sonho, e que não termina, ele fica em silêncio pálido. Por quê? Porque no mesmo instante que ele estava contando, Deus estava dando interpretação na cabeça de Daniel. Então Daniel já sabia o que ele ia falar para o rei. Agora você se imagina, na frente de um rei. Nós sabemos que os reis mandavam matar qualquer coisa, que nem, por exemplo, os Medo-Persa, por exemplo, a rainha, ela não poderia ir na presença do rei. Se ela fosse na presença do rei sem ele chamar, ela poderia ser morta, a não ser que ele a perdoasse. Ninguém poderia ir na presença do rei sem ele chamar. Entendeu? Então, se é assim, já você imagina falar algo terrível para um rei. E é exatamente isso que o Daniel deveria fazer. Aí o próprio Nabucodonosor disse que ele falou, pode falar o que for, mesmo que for pessoas aqui do palácio, não tem problema. Aí Daniel falou, mas meu rei, se for pessoas do palácio, eu não ficar tão preocupado, mas o problema que eu tenho a falar é do Senhor. Majestade, ele fala. Esta árvore bonita que ia até o céu que foi cortada é o Senhor. Que deixou só o tronco e a raiz. E esse ser que apareceu é um emissário, é um anjo do Senhor. E ele diz que o Senhor, por não acreditar em Deus, por ser mal, por fazer o que é errado, pelas suas maldades, você vai, durante 7 anos, ser transformado numa besta fera, comerá capim ou do pasto, junto com os gados, com os animais, se tornará um monstro. E só depois que você aceitar que Deus é o único poder que existe na face da terra, que é o que reina, é Ele que decide tudo na face da terra, não é ninguém que pôs lá, não é você que prosperou, aí então você voltará a ser um ser humano. Aí Daniel falou, meu rei, eu te aconselho que você, esse ano, você mude, que você seja uma pessoa justa, que você se converta de verdade. Faça o que é certo, mostre a Deus que você o tem como poder. E quem sabe se esse destino pode não acontecer com o Senhor. Deus deu a Nabucodonosor 1 ano, 12 meses, 1 ano, para que ele mudasse. Ele mudou? Não. Pois, continuando no relato de Daniel 4, diz que no final desse ano, né, quando se completou 1 ano desse sonho, Nabucodonosor fez um discurso, e ele discursa falando que ele era o poder, que ele conquistou o que ele tinha, que ele é quem chegou a tudo que ele conquistou, ao poder que ele conquistou por méritos dele. E aí surge uma voz, que é a voz de Jesus Cristo, que fala para ele, você, Nabucodonosor, foi mal, você não fez o que era correto, você vai ficar 7 anos como fera. Naquele mesmo instante ele começou a se transformar em fera, e ele ficou louco, durante 7 anos. Mas, que eu não falei depois desse pedaço, mas que falou o anjo lá? Que ele ia ficar 7 anos e que depois o reino seria devolvido para ele, né? Então, 7 anos Nabucodonosor virou fera. Ficou comendo pasto, ficou sendo molhado pelo sereno, ficou fez um bicho mesmo, cresceu tanto pelo nele que parecia que ele tinha um monte de pena, né? Parecido mesmo com um lobisomem, podemos dizer. Só que o lobisomem ele só se transformava na noite de lua cheia. E no caso da Nabucodonosor ele ficou transformado o tempo inteiro, né? E aí, depois de 7 anos, a lucidez dele começa a voltar. E aí então ele ora a Deus e aceita Deus como o único Deus poderoso Salvador, e que ele era o único Deus que fez ele chegar no poder, que era ele que decidia quem estava no poder ou não estava. E aí Nabucodonosor volta ao normal e volta a ser rei. E olha uma coisa interessante. Se um rei passasse por um problema mental, como o caso de Nabucodonosor, jamais deixariam que ele voltasse ao poder. Por quê? Porque não confiariam mais na sua sanidade mental. Mas porém Nabuco voltou ao poder.
E Nabucodonosor era o dono do mundo, ele reinava no mundo. Ele praticamente mandava no mundo inteiro naquela época. Você entendeu? Ele não era um reizinho de um país qualquer. Aí eu falo para vocês. Quem colocou a Mária Bertaioli aqui como prefeita de Mogi nessa eleição? Fomos nós eleitores? Não, foi Deus. Quem colocou o Nunes lá, Ricardo Nunes como prefeito de São Paulo? Foi os eleitores de São Paulo? Foi Deus. Quem colocou o presidente Lula como presidente? Foi Deus. Não foram os eleitores que votaram nele. Eu não votei nele. Não gosto dele. Mas foi Deus quem pôs ele lá. O poder de Deus é quem pôs o Lula lá. Se Deus quis que o Lula voltasse ao poder, é porque Deus tem algum propósito com isso. Tem alguma coisa que precisa ser feita ali. Existe alguma coisa que Deus quer que isso aconteça. Então é o propósito dele. Que nem a mulher hoje aqui estava falando. Né, de uma mãe que o filho sofreu um acidente de carro e estava em coma. E o médico deu para ele 5 dias de vida, no máximo. E aí, essa mãe saiu do quarto e falou: meu Deus, meu médico me disse que meu filho tem 5 dias de vida. Pois, se o senhor não fazer o meu filho, se o senhor deixar que meu filho morra, esqueça que eu existo. Olha a frase que essa mãe falou. Tá? Ellen White escreveu num dos seus livros que se uma mãe soubesse o poder que tem a sua oração, ela ficava de joelhos a vida inteira. Tá? A mãe tem muito poder. Então, a gente entende o quê, queridos irmãos? No dia seguinte, esse rapaz saiu da UTI, milagrosamente saiu da UTI. Aí muita gente fala, amém. Não, irmãos, não é amém. Porque essa mãe foi arrogante com Deus. E claro que essa arrogância não ia passar despercebida, né? Pode ter certeza que essa mãe sofreu muito com esse rapaz, porque esse rapaz não era uma pessoa, digamos, tão correta, possivelmente até ficar com alguma sequela, né? E ela acabou depois morrendo e largando a bucha para a filha dela, para a irmã, cuidar do irmão, entendeu? Possivelmente ele ficou com sequela e não ficou curado. Ele poderia ter ficado curado se ela tivesse falado de uma outra maneira com Deus. Ela deveria ter falado o que para Deus? Deus, seja feita a sua vontade. Se for para o meu filho ir, que ele se vá logo, sem sofrer. Se for para ele viver, que ele viva com saúde, que ele se recupere plenamente e fique sem sequelas. Era isso que essa mãe tinha que ter feito, mas não. Ela foi arrogante. Ela não compreende que o poder de Deus é total em nossa vida, que é o melhor para a nossa vida. E ele sabe de tudo. Ele sabe muito bem, sabe. Se é da vontade dele, que foi da vontade dele que a minha amada cachorrinha partisse no dia 20 de outubro, eu aceito. É porque era a vontade dele que ela parasse de sofrer. Era a vontade dele que ela partisse nesse momento. Pois ela já tinha cumprido o propósito dela na minha vida. E isso vale para os mortos. Se as pessoas que morreram, que estão mortas, foi vontade de Deus que elas fossem naquele momento que elas partiram. Mas essas pessoas que morreram, com o poder que Deus tem, ele pode trazê-las de volta à vida? Claro que pode. Claro que pode. A Bíblia tem vários casos. Por exemplo, a viúva lá não sei se é de Serepeta, alguma coisa assim é o nome, o filho dela foi ressuscitado por Elias. Depois da outra mulher, que o Elias falou que ela teria um filho, que ela não tinha filhos. Elias não, Eliseu, né? E ela teve um filho, depois esse filho morreu, e ela orou, ela chamou Eliseu e falou, você me deu um filho para que ele morresse? Aí Eliseu falou, ele não vai morrer. E foi lá, mandou o céu dele lá e o menino ressuscitou. Então, ele já mostrou o poder de ressurreição ali. Mas aí depois, quando Jesus vem à Terra, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva lá que estava indo pro velório,
Ele ressuscitou a filha de Jairo. Nasceu? Ele ressuscitou, né? Ele próprio ressuscitou. O apóstolo Pedro ressuscitou uma mulher que estava morrendo. Tinha morrido, aliás, depois da morte de Jesus. Então, houve ressurreições. Um monte de gente ressuscitou junto com Jesus Cristo. Ele não foi o único a ressuscitar ali. E subiram aos céus com ele, né? Então, ele tem o poder de tirar as pessoas do mundo da morte. Agora, quem faz o que Nabucodonosor fez, que se converte verdadeiramente, que aceita Deus como Deus único e poderoso, que Ele é o causador de tudo o que acontece nesse mundo, que tudo isso acontece com a permissão dEle, que Ele é o Senhor, e guarda os seus mandamentos, e segue as suas leis, faz tudo o que é correto perante os olhos de Deus, este vai levantar da sepultura para a vida eterna, pois a morte não atingirá ele, como disse Jesus Cristo na Bíblia. Entendeu? Quem fizer o que fez a mulher samaritana, que ao ouvir essa mensagem de Deus, saber que Deus é o puro poder, e ela ouviu a mensagem da boca de Jesus Cristo, e ela sai de lá e vai levar o evangelho a outras pessoas, e faz um trabalho missionário onde ela converte muita gente na cidade de Samaria, um monte de gente foi até Jesus, graças ao que ela pregou para eles. Isso também é importante para a nossa salvação. Tá certo? Quem segue a direção que Jesus deu a Nicodemos, que tem que nascer de novo para ser salvo, foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele foi salvo. Por que ele foi salvo? Nabucodonosor. Porque ele aceitou a Deus. Ele fez exatamente o que Jesus Cristo falou para Nicodemos que deveria acontecer, nascer de novo. Claro que Nabucodonosor não se batizou, naquele não existiu batismo, mas ele se converteu, que é o mais importante do que o batismo, do que o mergulho na água, é a conversão. E ele se converteu. Então, foi isso que ele disse a Nicodemos. E a mulher samaritana, quando ele fala que ele é a água da vida, que nunca mais se tirar sede, ele estava falando da mesma situação, que ele é quem traria o Espírito Santo àquelas pessoas que assim fizessem o que aconteceu com Nabucodonosor. Tá certo? Então, ele se converteu. Então, se Nabucodonosor estivesse vivo, depois que Jesus Cristo subiu ao céu, ele receberia o Espírito Santo. Porque ele aceitou Deus como único, como Deus poderoso, como o causador de tudo na face da terra. Então, esse é o poder de Deus. E esse mesmo Deus, ele nos demonstra na Bíblia que quem morre está na sepultura. Quando ele fala para Adão, do pó da terra vieste, ao pó retornarás, ele não fala para o céu você irás, ele fala ao pó retornarás. Então, quem morre está no pó da terra. Onde está minha cachorra agora? No pó da terra. Ela está lá se decompondo, virando pó. E é isso que ela vai virar, pó. Então, aonde está Adão? No pó da terra. Onde estão os apóstolos? No pó da terra. Onde está Maria de Nazaré? No pó da terra. Onde é que estão os profetas? No pó da terra, tirando Elias, claro que subiu ao céu, e Enoque. E Moisés foi ressuscitado. O resto estão no pó da terra. Mas Moisés, ele morreu, ele foi ao pó da terra, mas ele foi ressuscitado por Deus. Agora, nós vamos para o pó da terra. Quando Lázaro está queimando, o rico está queimando no inferno, Lázaro está no céu, e o rico fala o quê? Fala para Lázaro pegar o dedo dele e molhar na água e pôr na minha língua porque eu sinto sede. Se Lázaro estivesse queimando em espírito, rico estivesse queimando em espírito e Lázaro estivesse em espírito no céu, o que aconteceria? Eles não poderiam ter dedo nem língua. E nem sentir sede, porque o espírito não sente sede. Tá entendendo? O espírito não sente sede. Tanto que, tanto na novela da Cor do Pecado, quando o pai ali está incorporado pelo Febrônio, o Febrônio pega e fala, não, eu não tenho fome. Mas como essa maçã do amor, Febrônio, diz a trancinha pra ele. Porque se alimentar o corpo aí que você está usando, se esse corpo aí acabar, eu pego outro, ele falou. Né? Que já é uma alma encarnada. Mesma coisa a mulher falou uma vez que eu estive no centro espírita, que era negócio de cirurgia espiritual, não era mesa lá de parecer pessoa morta, não, era centro espírita de cirurgia espiritual.
a qual eu não vou nunca mais, né? Eu fui antes de eu me converter. A mulher falou que ela, quando ela estava incorporada, não, não quero água, não sinto sede, entendeu? Então, segundo os próprios crentes aí do espiritismo, de espíritos, quem está morto não sente sede. Mas como que lá que o rico sentiu sede? E como que Lázaro tinha o dedo para pôr na língua do rico? Percebe que não bate? Que fala. Jesus Cristo falou o quê? Que quem está morto está dormindo um sono profundo. Quem está morto de nada sabe, está dormindo, tá? Nada pode fazer no mundo dos ricos. Quem morreu já foi. Ou tá salvo, ou tá perdido. Não há mais como mudar o destino dessa pessoa. Tá certo? Não adianta fazer missa de sétimo dia. Não adianta nada. A pessoa já foi, já morreu. Tá no pó da terra. Então, existem espíritos andando aqui hoje no dia dos finados? Não, não existe. Deus abomina contato com os mortos, por quê? Porque não existe mortos, simplesmente isso. Quem aparece no lugar das pessoas transfiguradas são demônios. A Bíblia é muito clara quanto a isso, entendeu? E ela faz uma demonstração sobre isso quando Samuel aparece para Saul. Na verdade, não era Samuel, era um demônio transfigurado em Samuel, entendeu? E a novela Reis, que quando passou a história de Saul, ela mostra a cena, então, e mostrou claramente o que era aquela cena, entendeu? Ficava rodando a imagem, então uma imagem que parecia um demônio, ele ficou rodando, daqui a pouco onde estava o demônio apareceu o Samuel, né? A imagem do Samuel. Aí daqui a pouco roda a câmera e volta a imagem do demônio, depois roda de novo, aparece Samuel de novo, no mesmo lugar, demonstrando que quem estava ali era um demônio transfigurado em Samuel, e não o Samuel, entendeu? Então, gente, é claro, Jesus Cristo, quando ele fala para os apóstolos que o Lázaro morreu, que ele precisava ir lá ressuscitar, ele fala o quê? Vamos para Betânia, pois Lázaro dorme e eu preciso acordá-lo. Os próprios discípulos não entenderam o que Jesus falou. Mas se ele dorme, vai ficar bom. Jesus Cristo, então, explicou o que ele quis dizer. O que ele quis dizer metaforicamente falando. Lázaro está morto e eu preciso ir lá ressuscitá-lo. Ah, Lázaro está morto. Portanto, se Lázaro está morto, ele falou que Lázaro dorme. O que é a morte? É dormir. É um sono profundo. Quando você dorme, você tem noção do que está acontecendo à sua volta? Você sabe o que está acontecendo à sua volta? Não. Exatamente assim acontece com o morto. Se ele está dormindo, se ele está morto, ele não sabe de nada. Ele não vai voltar para assombrar ninguém. Ele não vai voltar para aparecer para ninguém. Agora, se você ficar acreditando nessas mentiras de que espíritos voltam, demônios transfigurados vão aparecer para você para fazer você acreditar. A minha prima estava falando outro dia aqui com a gente, esse dia passado, que ela via espíritos. Por quê? Porque a minha família sempre foi muito devota do espiritismo, né? De candomblé mesmo, de umbanda, né? Coisa pesada. Os meus tios eram, meu pai nunca foi muito disso, mas ele chegou aí nesses lugares, mas ele nunca foi adepto a essas coisas, não foi de acreditar em nada. Mas os meus tios eram corporados por demônios, tá? Eram. A minha avó tomou soda cáustica por conta de estar atormentada por um demônio. A minha tia chegou a dar ensino do próprio irmão incorporada por uma pombagira, por um demônio. E vocês vêm falar que isso não existe? É claro que existe. Só que ele só vai aparecer para quem acredita. A minha prima, ela não queria saber disso. Ela não queria, tá? A minha outra prima, que eu vou falar da outra prima para depois voltar nessa, ela também frequentava o nosso espiritismo, assim como a mãe dela, que é a minha prima direta. A outra prima é a prima de segundo grau. E essa prima de segundo grau, que ela conheceu a Jesus Cristo, saiu do espiritismo, se converteu, passou a guardar o sábado e infelizmente depois disso ela faleceu por conta de uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica, ao qual infelizmente ela levou. Eu não pude conhecer ela pessoalmente, mas conheci ela pela internet e pelo pouco que ela conhecia, era uma pessoa fantástica, né? Então houve essa conversão. Agora essa minha outra prima que esteve aqui, né, que é minha prima direta, ela falou que ela via junto com o pai dela, que ela chegou a ver algo que falou para ela e para o pai dela que uma pessoa
ia acontecer alguma coisa. E 2 dias depois chegou a notícia que aquela coisa aconteceu. Ela e o pai dela viam as coisas, mas só que ela não queria isso para ela. E quando ela cresceu, quando ela pegou e resolveu se converter para Deus, ela disse, eu abomino isso. A última vez que ela viu, eu falo, sai fora de mim. Eu não quero ver isso, eu não vou mais ver isso, eu não quero isso para mim. Nunca mais ela viu nada. Por quê? Porque ela abominou isso da vida dela. Porque ela não quis isso para ela. Então, a pessoa que não aceita, eles não têm autorização para chegar perto. Uma pessoa que serve a Deus, os demônios não têm direito, não têm autorização para chegar perto. Né? Porque até eles temem a Deus. Eles podem não adorar a Deus, mas eles temem a Deus, eles sabem quem Ele é. Né? Você vê que está escrito que na hora que Jesus Cristo retornar, até Satanás e seus demônios vão se ajoelhar perante Ele. Por quê? Pela glória que Ele vai vir, pelo poder, pelo amor, pela glória, pela luz dele. Né? E você vê que Ele deu um pequeno exemplo disso quando Ele foi ser preso. Jesus Cristo, quando chega os caras para prendê-lo, ele dá um grito alto lá com eles. E todos eles caem de joelho perante ele. Né? Ele fala com a voz verdadeira, não com aquela voz que ele usava de humano. E aí, todos caem de joelho perante ele. Todos, inclusive os caras que não prenderam. Então ali você vê um exemplo do que vai acontecer no final. E você? Você quer estar junto com esses salvos que vão para Nova Jerusalém e vão descer com ela do céu? Ou vocês querem ir para o Lago de Fogo, queimar igual o rico foi? Qual que é a sua decisão? Se converter igual Nabucodonosor ou ir para o Lago de Fogo igual o rico foi? Qual é a sua decisão? Aceitar Jesus como fez a viúva, como fez a samaritana? Ou rejeitá-lo como fez os sacerdotes? Aceitar Jesus como Salvador, como fez Nicodemos, ou rejeitá-lo como fez Caifás? E muitos outros, como fez o povo de Nazaré. Qual vai ser essa decisão? Aceitar Jesus ou rejeitá-lo como fez os judeus e perderam tudo, inclusive o título de povo de Deus, perderam o templo, tudo destruído. Qual vai ser a sua decisão? A minha decisão já está tomada. É seguir a Deus, é seguir o Senhor. E eu sei que eu posso hoje no cemitério? Posso. Posso olhar, dar uma limpada no túmulo dos meus parentes que já se foram? Posso. Posso ir ali, como eu vou daqui a pouco no túmulo da minha cachorra? Posso. Só que eu não posso querer conversar como se ela estivesse me ouvindo. Eu tenho que entender que ela não sabe mais de nada, que ela está dormindo no sono eterno, está se decompondo, está voltando ao pó da terra, como foi pedido por Deus. E somente na ressurreição eu poderei vê-la novamente. É isso que eu tenho que compreender, que eu não posso falar com a minha prima que faleceu. Eu tenho que esperar ela ressuscitar. Não tem como, não existe essa possibilidade. A Bíblia não prega isso. Jesus compara a morte a um sono, a morte é só um sono, ele fala. Tá? Que quem está morto de nada sabe. E aquele que morrer acreditando nele, mesmo que morra, viverá. Mas não viverá porque está entendendo tudo, mas viverá porque será ressuscitado para a vida eterna. Tá certo? Aquele que morre crendo em Jesus Cristo estará salvo. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido essa junção dessa meditação de vários temas ao mesmo tempo, para entender que Jesus Cristo é o poder, que a Ele foi dado o poder sobre a morte, que Ele vai ressuscitar os seus entes queridos, que hoje está sendo comemorado o dia deles, o dia dos mortos. É Ele que vai ressuscitar os mortos, mas somente vai ressuscitar primeiro aqueles que forem salvos. Depois, os perdidos serão salvos para ser queimados no lago de fogo, infelizmente. Então, faça você a sua parte, para que você possa estar salvo. Os seus mortos, muitos estarão salvos, porque Deus não vai crucificar quem nunca soube da verdade, mas Ele vai crucificar aqueles que fizeram realmente o mal. Não aquele que não conheceu as leis, que não tem a palavra, mas aqueles que fizeram mal, aqueles que maltrataram animais, aqueles que fizeram mal aos seres humanos. Esses não terão perdão, a não ser que tenham se arrependido. Agora, as pessoas que foram pessoas de bem, que foram pessoas honestas, pessoas que são boas, generosas, essas serão com certeza salvas, mesmo que não tenham conhecido a verdade de Deus a tempo. Mesmo que não tenham se batizado. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Acredite em Deus. Não acredite que os mortos vão andar por aí, porque não vão.
Fantasma não existe. São demônios transfigurados. E somente vê quem crê nos fantasmas. Somente vê aqueles que crerem naquilo. Quem não crê, não vê. Eu não vejo. Nunca vi. Aliás, quando eu era criança, eu vi. Minha mãe fala que eu vi, eu não lembro. Mas a minha mãe fala que eu via o namorado da minha tia que morreu. Chamava de Tuia, né? Ele era mulato, ele bebia muito, morreu. E eu falava que eu vi o Tuia ali no canto, mas é o Tuia ali, é o Tuia lá. Foi a única vez que eu sei que eu vi alguma coisa, que me contaram que eu vi. Porque eu nunca vi mais. E nem quero ver. Eu abomino isso da minha vida, não quero ver. Eu já tive vontade de ver, mas hoje eu não quero mais. Entendeu? Eu não quero mais isso na minha vida. Por que, que eu não quero mais? Eu cheguei até a comprar um livrinho, tem em casa lá, um livrinho do Chico Xavier, né? Mas eu abomino qualquer coisa de espírito. Eu não quero na minha vida, eu não quero ver isso, não quero nada disso na minha vida, eu não aceito isso. Porque eu sei que isso não vem de Deus, não vem do meu Pai, não vem do meu Pai amado, do meu Deus poderoso, aquele ao qual eu sigo. Então eu abomino isso da minha vida. Então eu sei que eu não vou ver essas coisas, eu não temo fantasma, eu não temo escuro, porque nada tem poder sobre a gente quando nós entregamos nossa vida ao Senhor. Nada, tá bom? Muito obrigado a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado.